Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nós celebramos com grande alegria a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria e patrono da Igreja Universal. Muitas das ordens e congregações religiosas também têm como patrono de cada ordem, congregação, assim como a minha ordem de Santo Agostinho. E hoje nós celebramos esta figura que, infelizmente, em nossos tempos, se tornou muito ofuscada. Não que deva de ocupar o lugar de Jesus de modo algum, mas recordemos, se nós olharmos enquanto natureza humana, em primeiro lugar vem o Verbo encarnado no seio da Virgem Maria, o próprio Filho de Deus, Deus sempre em primeiro lugar. Após ele, entre suas criaturas mais perfeitas e mais belas, está a Santíssima Virgem Maria. E seguindo a Virgem Maria, o próprio José, pai adotivo de Jesus, que hoje festejamos e devemos de estar muito alegres, e de voltar a ter fé e devoção neste patrono da igreja, protetor contra os demônios, aquele que tantas vezes ajuda em tantas graças que necessitamos, um grande intercessor, assim como a Santíssima Virgem. E que possamos então meditar neste dia de solenidade, onde a igreja canta o glória justamente para celebrar, possamos meditar com os textos e entrar naquilo que tem a dizer os textos e esta festa de São José e a memória de São José para nós, para a nossa vida, para que possamos seguir firmes este caminho quaresmal, mas também o caminho rumo à nossa salvação. A primeira leitura é de 2 Samuel, capítulo 7, e nos é conhecida. É justamente a promessa do Senhor de construir uma casa para Davi. A promessa feita através da boca do profeta Natã. E diz, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos. Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome. Eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim e teu trono será firme para sempre. Para compreendermos o texto, deveríamos de entrar brevemente em uma meditação naquilo que também está interposto no texto e não se nos apresenta. É Davi que quer construir o templo para o Senhor. E Deus, primeiro Natã diz, faça aquilo que diz teu coração, mas Deus fala a Natã, não. Não é Davi que vai me construir uma casa, e sim eu que vou construir uma casa para Davi, como escutamos na leitura. Por que Davi quer construir o templo? E o que Deus tem a dizer com isso e com a encarnação do Verbo e aquilo que quer realizar na nossa vida? Devemos de ter presentes que os povos pagãos tinham os seus deuses
guardados, entre aspas, dentro do templo. Mas Deus mostra uma diferença na função do templo que ia ser construído em Israel. Deus, o Deus verdadeiro, não pode ser contido num templo físico, nem necessita de um edifício para permanecer. Ele é um Deus pessoal, ligado ao seu povo, e se aceita os lugares de culto, até os nossos templos, assim como aceitou o tabernáculo no deserto e depois o templo de Jerusalém, é como sinal de sua presença no nosso meio, como habitáculo e não como habitáculo imprescindível para Deus. Então, Natã quer assinalar naquilo que Deus lhe diz, que mais que o templo é a dinastia davídica, o sinal da presença e proteção divina, constituída desde o princípio por querer exclusivo de Deus. Por isso, o jogo de palavras. A casa de Deus e a casa de Davi, a dinastia de Davi. É isso que o Senhor mostra. O templo não é capaz de conter a Deus. E ele está ali como sinal para nós. E hoje, como um sinal ainda mais forte em Jesus sacramentado no sacrário, na Eucaristia, para que nós reconheçamos a sua presença. Mas o Senhor quer dar continuidade nessa dinastia davídica. E o que quer dizer isso? Na pessoa de Jesus, ele nos mostra que nós devemos de ser o seu templo. Pela nossa obediência fiel a ele, pela nossa fidelidade, pela santidade e justiça, como vemos em São José e vamos meditar no texto, mas que já encontramos no esforço de Davi, que infelizmente caiu em pecado. E Deus alerta 3 sinais que todo descendente de Davi deverá ter como qualidade para a figura do Messias. Será um filho de Deus, como escutaremos retratado mais uma vez no Evangelho. Será castigado quando necessário, porém o castigo não será definitivo. E reconhecemos isso na cruz do Senhor, que quis sofrer por nós. Ele não necessitava ser castigado, era o Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas assumiu as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por fim, a dinastia davídica permanecerá sempre. Será filho de Davi, por causa da descendência, como nós bem sabemos, de São José. Como hoje nos retrata o Evangelho. Então, o primeiro questionamento aqui em que vemos não é somente em José. José é um modelo daquilo que também nós devemos de ser. Nós devemos de ser o quê? Fiéis, justos, santos ao Senhor. Sermos verdadeiros templos onde a graça de Deus pode habitar. E nós o temos feito. Nós temos assim realizado. Passemos brevemente no Salmo. Diz o refrão: eis que a sua descendência durará eternamente. E mais adiante: eu firmarei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Assim, o Senhor confirma esta realização de sua promessa, que, por pura graça, nos salva em Jesus. Passemos agora ao Evangelho e depois faremos a segunda leitura como encerramento. Mas dentro do Evangelho entrarei também em alguns aspectos de São José, que escutamos hoje em Mateus 1, 16, 18 e depois de 18 a 21 e depois 24a. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo,
e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que podemos aprender hoje com São José? O que podemos aprender também deste texto que nos apresenta São José? São José aqui é o menor de todos os personagens. Ele, diante de Jesus e de Maria, é um humilde servo. Ele sabe, diante do mistério que se encontra, percebe que Maria está grávida. Maria acolhe aquele anúncio do anjo que bem sabemos se deu e aceita ser mãe do Filho de Deus. Assim, José, percebendo que Maria está grávida, percebe também o mistério que envolve sua vida. Como poderá ele, sendo como nos diz o Evangelho, um homem justo, um homem santo, ser o pai adotivo do Filho de Deus encarnado? Ele, então, quer fugir desta grande graça que o Senhor quer lhe dar. Ele acolhe algo de que se sente tão indigno, como nós deveríamos de nos sentir diante da presença do Senhor. Isso não quer dizer que somos incapazes, sim, somos, mas o Senhor capacita os escolhidos. Como capacitou os santos? Como transformou a vida dos santos? Assim José se sentiu indigno diante de tão grandiosidade que se colocava na sua vida. Ser pai adotivo do Filho de Deus. E reconhecendo a graça, e sendo um homem que vivia a lei, quis abandonar Maria, assumindo a culpa para si, para que Maria não fosse apedrejada. Grande humildade. Grande humildade de São José, que muitas vezes nós não temos. Porém, Deus, em sonho, lhe envia um anjo e pede que assuma este filho. E assim acolhe São José, o Filho de Deus, e assume uma aventura incrível na sua vida. Uma aventura onde nós vemos que na Bíblia São José não fala uma palavra, mas somente obedece a Deus. Obedece, cumpre, realiza a vontade de Deus. E assim, com grande alegria, acolhe a graça de ser o pai adotivo e o pai, entre aspas, de fato, do Filho de Deus encarnado. Porque Deus lhe dá a missão através da boca do anjo: tu lhe porás o nome de Jesus. Tu! Indicando que ele deve de exercer o papel de paternidade na vida de Jesus. E São José, homem obediente, homem justo, santo, fiel, aceita com obediência o desígnio divino e exerce assim a sua paternidade sobre Jesus e cuida também da Virgem Maria. E São José não fica alheio de tudo aquilo que acontece na vida de Jesus. Devemos de compreender aqui no Evangelho ainda mais. Com a queda, depois de alguns séculos, do trono de Davi, restam somente os ramos colaterais das famílias davídicas, os ramos humildes, os ramos simples, os ramos que não reinaram, que não tiveram poder nem glória durante o reino de Israel. E assim, Maria e José, ambos de ramos colaterais da família de Davi, aceitam essa missão de Deus. Primeiro, Maria, que aceita com humildade que Deus faça em seu ventre, em seu humilde seio, sua morada, e se encarne. Eles que estavam neste ano de compromisso para o matrimônio, Maria e José, nesse ano de noivado onde Maria fica grávida, mais uma vez repito, José se sentia indigno e pecador.
e pensava que não devia conviver com uma mulher que lhe assombrava pela grandeza de sua admirável dignidade e por aquilo que ela carregava em seu seio, a gestação da divina presença. Mas o Senhor lhe toca, ele chama a coordenar e a preparar todos os efeitos do nascimento de Jesus. E assim, enquanto Maria está grávida, é convocado o recenseamento, que tem que dirigir-se a Belém. José tem que planejar a viagem junto com Maria. Viajam até Belém, sobem a Jerusalém, sobem a Belém. E ali, cuidando de toda a viagem, de tudo aquilo que precisavam, procura um lugar para que Maria pudesse dar à luz. E aqui vemos que a história apresenta grande dos homens que se encontra com a aparência pequena das pessoas escolhidas. A história aparentemente grande dos homens, repito, se encontra com a aparição pequena das pessoas escolhidas por Deus. Ali, diante de aqueles homens, estão quem? Aquelas pessoas mais preciosas da face da terra. O imperador que convoca o recenseamento e que acreditava ter nas mãos o mundo inteiro era somente um pequeno instrumento para que se cumprisse o projeto misterioso de Deus, de nascer em Belém da Judéia, o seu filho amado. E ali, naquele lugar, se encontram Maria e José, completamente desconhecidos para o mundo e para aquelas pessoas à sua volta. Mas eram o tesouro mais precioso da história da humanidade que se podia encontrar e ninguém percebia. E assim, diante de tudo aquilo, não encontra José uma hospedaria para acolhê-los e prepara entre as grutas de Belém uma para receber Maria, para acolher Jesus, e ali nasce o Filho de Deus. E com certeza se questionou José: como pode o descendente de Davi, o que herdará o trono para sempre, nascer aqui, nesta simplicidade, nesta gruta? E ali José compreende com Maria que está o trono da humildade. Deus é humilde. Deus aceita o sofrimento. E assim, José toma para si o papel de cuidar daquele Deus que não pode fazer nada por ele. Entre aspas, querido irmão e irmã, entendamos bem. Por quê? Porque está a segunda pessoa da Santíssima Trindade na presença de um pequeno menino em seus braços, recém-nascido, que necessita dos cuidados de José e que ao crescer vai precisar ser sustentado por São José, cuidado, ensinado na fé, educado na religião, vai ter que ser ensinado na sua profissão. José tem toda essa alegria de cuidar do Deus feito homem, em toda a sua fragilidade humana, e ainda enfrenta consigo as intempéries da vida. Tem que, assumindo a responsabilidade de ser fiel e obediente a Deus, aceitar tudo o que tem que passar. Logo depois que vê o menino nascer ali, ele e Maria se impressionam com os magos que chegam contando, depois com os magos que chegam com seus presentes, logo após os pastores que já haviam vindo antes. E quando tudo parecia bem, o anjo lhe diz: foge para o Egito. E ali José tem que recomeçar com sua família a sua vida. E quando tudo está aparentemente bem, volta para lá, porque Herodes morreu. E tem que recomeçar de novo a sua história. E quando, possivelmente, José estava mais estável, sem ver nenhum milagre de Jesus acontecer, mas sempre acreditando na divina presença e na grandiosidade e nas maravilhas que Deus realizara na sua vida, e sabendo que Deus se encontrava diante dele, pois tinha o tesouro mais precioso diante de si, acreditou em Deus. Sempre acreditou.
Não precisou de milagres. Acreditou naquilo que Deus havia dito. E assim, quando tudo parecia estável e poderia, entre aspas, como dizemos, gozar, aproveitar a vida, se divertir, entre aspas, chegou-lhe o momento da morte e teve que deixar seu filho adulto e sua amada esposa, de quem cuidara, por ordem do próprio Deus. Uma vida tumultuada, uma vida que não foi fácil. Olhemos, muitas vezes nós queremos uma vida agradável, alegre, feliz, sem sofrimento, sem dores, sem dificuldades. Deus não poupou nem sua mãe e nem o seu pai adotivo. Ambos sofreram. E assim, nós devemos de também ver aqui, em todo esse sofrimento, em tudo aquilo que aconteceu com José, Maria e Jesus, em especial em Jesus, que Deus é paciente até sofrer, mas vence igualmente com o sofrimento. Ao invés de destruir Herodes, causando-lhe mal, preferiu fugir com José e Maria para o Egito. E ao invés de causar o mal, suportou o sofrimento, mas venceu igualmente, e vence sempre igualmente, porque a última palavra pertence sempre a Deus. E ainda tenhamos diante de nossos olhos, Santa Teresa de Jesus vai dizer que cada santo tem a sua especialidade e intercessão no céu. Porém, São José atende todas as nossas necessidades e rapidamente. Por que São José, poderíamos nos questionar, age assim enquanto grande santo? Primeiro, porque após Maria no céu, a grandiosidade pertence a José. Segundo, porque, entre aspas, é poderoso, porque foi um homem fiel, como nos diz o Evangelho. Fiel a Deus. Fiel ao Senhor Deus. Teve que saber cumprir a vontade de Deus e realizar sua vontade em sua vida, evitando sempre desviar-se para o pecado e nunca abandonando sua família, suas exigências, suas dores e sofrimentos. São José foi homem fiel, como nós devemos de ser, porque não hesitou corresponder jamais à vontade de Deus. Até mesmo quando tudo lhe era difícil, foi obediente e correspondeu em tudo à vontade de Deus. E porque ele confiou em Deus, ele confiou tanto em Deus e foi naquilo que dizemos justo, santo, que Deus também confiou nele. Confiou em São José e lhe deu a graça de cuidar do seu bem mais precioso, seu filho amado, que viera à terra para nos salvar. E aqui devemos de aprender com São José uma coisa para a nossa vida, que a fidelidade torna doce todas as cruzes, mas a infidelidade torna amarga todos os prazeres da terra. Podemos ter prazeres, cargos, isso, reconhecimento, aquela outra coisa, dinheiro, mas a infidelidade a Deus torna tudo amargo. E isso acreditamos e vivemos em nossa vida. E antes de encerrarmos com a segunda leitura, quero aqui ler uma frase de Santa Teresa de Jesus. Queria eu persuadir a todos que fossem devotos deste glorioso santo, pela grande experiência que tenho dos bens que ele alcança de Deus. Que não sei como se pode pensar na Rainha dos Anjos, no tempo que tanto passou com o menino Jesus, que não dêem graças a São José, pelo bem que lhes ajudou nele, a eles. Quem não encontrar mestre que lhe ensine oração, tome este glorioso santo por mestre e não errará no caminho. E recordo uma vez mais, tantas vezes Santa Teresa de Jesus rezou a São José. E em uma das ocasiões necessitava de uma graça e rezou 19 novenas a São José. Só alcançou a graça quando rezou a 20ª novena. E nós rezamos apenas 9 dias e estamos reclamando que não alcançamos a graça. Que possamos recorrer a São José e aprender dele
e pedir a Ele que nos ensine a amar a Jesus como nós devemos amá-lo. Assim como Ele o amou tanto na terra e como Maria ama Jesus ainda mais nos céus, que Ele também nos ensine a amar Jesus e a sermos tão fiéis ao Senhor quanto Ele foi e quanto devemos ser, vivendo esta justiça, essa santidade que o Senhor pede a cada um de nós. Encerremos com a segunda leitura da carta aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. Em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Fala-se aqui de Abraão, mas mostra-nos também o modelo da fé de José, que nós devemos de ter no Senhor, vivendo aquilo que disse ainda antes, esta total fidelidade, este total serviço a Deus, esta total confiança em Deus, onde, como Maria, na humildade de Maria e José, também dizemos a Deus: faça-se em mim a tua vontade e não a minha. E assim vivermos na nossa vida uma aventura incrível com Deus, onde o mundo não pode compreender, mas nós, ao lado de Deus, como José, podemos e compreenderemos ainda melhor quando estivermos na glória dos céus. Que possamos imitar a São José, que possamos aprender a recorrer a Ele nos momentos de dificuldades e necessidades, também como nosso intercessor, protetor, padroeiro, e que possamos, com Ele, amar a Jesus como Ele deve ser amado. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, e também a São José, que interceda por nós e nos ensine a termos uma autêntica fé no Senhor como ambos tiveram, e que possamos assim nos abandonar na sua santa vontade e realizar verdadeiramente os projetos de Deus em nós, vivendo a justiça, a santidade que Ele nos chama, para que, abandonando totalmente nossas vidas em suas mãos, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos. E só para encerrar ainda mais um aspecto, que como José foi protetor de Jesus, também nós possamos ser protetores de Jesus, ao cuidarmos verdadeiramente de viver a nossa fé, como Deus nos pede, e sermos verdadeiramente cristãos.